Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um dia de live semanal, a live de domingo, que falaremos hoje sobre um tema muito importante de prevenção, de psicopatologia, né? Vamos falar hoje sobre psicopatologia, já agradecendo a presença da Rocha, que acabou de entrar. Obrigado pela presença. Da Débora, minha prima, seja bem-vinda. Vamos aguardar alguns pequenos minutinhos. Hannah Dog, de um cachorrinho. Seja bem-vinda. Domínio R entrou. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, primeiramente gostaria de perguntar a vocês a respeito do áudio, do vídeo, se está tudo ok. Todo comecinho de live eu sempre aguardo 5 minutinhos iniciais para a gente poder ir conversando a respeito de algumas coisas. Sirlene, seja bem-vinda, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto isso, vão me dando feedback aí, pessoal. Como é que está o áudio, como é que está o vídeo. Até 9h05 mais ou menos estaremos aguardando o pessoal entrando. Obrigado pela presença, pessoal que está entrando aí, ó. Feilhoma, Leandro, que acabou de entrar. Ana Lu, obrigado pela presença. Bianco, Flávia, que acabou de entrar. Um nome diferente. Michele, que entrou também agora. Obrigado pela presença. E já quero fazer aquele convitinho básico, né? Que a gente sabe que é importante. Nós vamos falar hoje sobre dependência comportamental, dependência emocional, dependência psicológica, mas no aspecto de um pequeno, vamos pegar assim, mostrar um pouquinho da parte de transtorno também. E eu já peço para você para dar uma compartilhada, né? Clica naquela setinha assim, nesse aviãozinho que tá para o lado e compartilha com mais alguém para convidar para a live de agora, né? Que tá começando agora, até 9h05 a gente vai aguardar o pessoal entrando pra gente começar, né? E obrigado pela presença de todo mundo, viu, pessoal? Bom, para quem ainda é novo aqui, gostaria de só anunciar a vocês qual vai ser o tema da live de quarta-feira, né? Como é de praxe, eu sempre aviso, né? As lives de domingo são sempre relacionadas a algum tema em psicopatologia, e as lives de quarta-feira geralmente são relacionadas a conteúdo de saúde, prevenção à saúde mental, né? Então vamos falar sobre algumas coisas muito importantes, tanto na quarta quanto no domingo, e quarta-feira e domingo sempre às 21 horas, firmes e fortes. Depois que eu faço a live, ela sempre fica disponível por 24 horas no Instagram, e depois eu disponibilizo no canal do YouTube, Gulliver Holmes Explica, tá bom? Se quiser se inscrever lá para depois assistir as lives, caso não esteja como estar presente, fique bem à vontade. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse Instagram que tem uma missão de transformar o mundo da psicopatologia, né? De despatologizar o máximo possível de pessoas através de conhecimento. E é uma missão brasileira, quiçá mundial, né? Vamos tentar ver se a gente um dia... Meu sonho um dia é fazer uma live only in English. Vamos ver se um dia eu consigo, né? Então vamos pro tema da live de quarta-feira, porque eu falei da live de quarta-feira que vai acontecer, né? Deixa eu falar o tema da live de quarta-feira pra gente poder depois começar a live de fato, né? Nessa quarta agora, pessoal, eu vou falar sobre um tema muito legal. Eu vou falar sobre por que cultivar amigos pode te proteger de doenças mentais. Olha que interessante. Vou pegar a parte positiva de como que a gente pode estabelecer amizades, relações em geral, saudáveis, né? E o quanto isso, vamos entender uma dimensão bem profunda do quanto isso pode produzir efeitos emocionais positivos e nos proteger emocionalmente, prevenindo problemas mentais, né? No mundo hoje em dia que a gente sabe que não tá fácil de viver, né? Cada mais competição, desconfiança, dificuldade para poder confiar nas pessoas e tal. É importante falar sobre isso, porque a amizade é uma coisa fundamental na vida, né? Então esse vai ser o tema da live de quarta-feira, que vai acontecer pontualmente às 21 horas.
beleza? Vamos para a frase do dia. Frase do dia. Frase do dia. É uma frase de um filósofo chamado John Goethe. Da frase de Goethe. Eu acho, não sei se ele é filósofo agora ou se ele é pintor, né? Enfim. Mas diz o seguinte: o mais belo estado da vida é a dependência livre e voluntária. E como ela seria, como seria ela possível sem amor, né? Vou falar de novo, ficou confuso, né? O mais belo estado da vida é a dependência livre e voluntária. 2 pontos. E como seria ela possível sem o amor? Vou falar de novo. O mais belo estado da vida é a dependência livre e voluntária. E como seria ela possível sem amor, né? Então, como nós vamos falar sobre dependência, essa frase de Goethe vem muito a calhar. Primeiramente, de onde que eu tirei? Vamos entrar na live em si, que eu passei 1 minuto da tolerância de 5, né? De onde é que eu tirei o que eu vou falar aqui agora? De 2 lugares específicos. Primeiro, eu fiz uma pesquisa no Diagnóstico Manual e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM, que está na sua 5ª edição. É a edição mais atualizada que temos, né? Para falar dos transtornos específicos. E também sobre as reflexões da vida, né? Sobre as reflexões da vida, diante de certas circunstâncias que eu sempre ando observando aí, como é que o mundo anda funcionando, como as pessoas andam se comportando, né? Então vamos lá, primeiro ponto, quais são os tópicos que eu vou abordar hoje para falar com vocês a respeito de dependência? Como é que a pessoa desenvolve essa dependência, etc. Primeiro, dependência é sempre prejudicial, né? Esse vai ser um tópico. Eu vou falar, viu, Carol? Vou falar sobre dependência emocional. Outro ponto. Como é que a gente desperta dependência em alguém? Esse é o segundo tópico que eu vou abordar. Terceiro tópico, eu vou colocar os critérios do DSM-5 para aqueles que desenvolvem um transtorno dependente. Depois eu vou falar sobre os efeitos emocionais, que vai entrar um pouquinho sobre essa questão de dependência emocional que a Carol está levantando. E depois eu vou falar sobre o tratamento básico, né? Como é que a gente poderia fazer para poder lidar com alguém assim. Então, primeiro ponto, dependência é sempre prejudicial? Obviamente que não. Por quê? Nós sabemos que a sociedade, ela é interdependente. Se você, por exemplo, usufrui de uma internet, se você usufrui de um celular, se você anda de carro, se você já fez uma faculdade, se você presta serviços para profissionais, etc., você é uma pessoa que exerce algum nível de dependência com outros seres humanos. Então, a sociedade, ela é criada dentro da esfera da dependência. Daquela dependência saudável, obviamente, uma relação de troca, comercial e tudo mais. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo a leitura de um livro chamado Sapiens. Esse livro, ele vai descrever muito bem como é que ao longo da história da humanidade a dependência, a colaboração, teve que tipo de efeito, né? Então esse é um livro muito bom para poder a gente entender como é que o ser humano chegou aonde chegou, como é que ele chega onde ele chega, né? Então nesse ponto é interessante para a gente poder ter essa curiosidade. Então, primeira pergunta, né? Dependência é sempre prejudicial? Resposta: não, nem sempre. Nós precisamos depender uns dos outros para que a gente consiga estabelecer relações saudáveis, relações amistosas e alcançar outros níveis de vida, outros patamares, seja no nível de conhecimento, seja no nível humano, seja no nível espiritual, seja no nível emocional, seja no nível psicológico, etc. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, como é que a gente pode saber, como é que a gente pode despertar a dependência em alguém, né? Aqui já vamos começar a entrar nos pormenores de fenômenos específicos da vida, né? Como é que é o histórico de construção da dependência? Primeiro ponto, quando nós estamos manifestando para a sociedade, para as pessoas em geral, qualquer tipo de habilidade, as pessoas elas podem ter 2 tipos de reações. Primeira reação, uma reação punitiva diante da habilidade que eu apresento, ou uma reação de acolhida. Como no caso estamos falando da dependência,
Se porventura alguém começa a me punir demais perante a habilidade que eu estou apresentando, essa punição vai gerar em mim uma insegurança. Aqui já está um parêntesezinho para todas aquelas pessoas que se consideram inseguro ou inseguras. Por que a insegurança se instala na vida de alguém? Porque diante de uma habilidade que você estava expondo, diante de um talento que você estava colocando para fora, alguém foi lá e te puniu por aquilo. Tá aí o primeiro ponto. A punição serve como que tipo de critério? Se eu estou recebendo uma punição é porque isso não tá bom. O raciocínio básico, meio que óbvio que a gente cria é esse. E dentro desse raciocínio, eu começo a questionar a minha habilidade perante a punição recebida. Então, eu começo a falar, não, então isso que eu acabei de fazer não é tão legal assim. Aí eu começo a ficar inseguro, eu começo a manifestar atitudes de insegurança. Então, eu começo a mudar o meu padrão de manifestação da habilidade ou eu paro de manifestar aquela habilidade perante a punição específica. No caso do dependente, como ele está manifestando uma habilidade específica, alguma coisa assim, para a sociedade em geral, ele vai precisar de manifestar isso para ter uma série de benefícios ou alguma coisa assim. E nesse processo, alguém que está convivendo com essa pessoa que está sendo punida, né, vai exercer um papel. Qual papel? De ser aquela pessoa que atropela a outra que foi punida o tempo inteiro, atrapalhando o processo de desenvolvimento dela no sentido da autonomia. Então, perante a construção da relação de dependência, sempre existe aquele que é o fazedor excessivo das coisas e existe aquele que é o dependente, que está sendo punido, vamos colocar assim, e vai ser beneficiado perante aquele independente. Então, nesse ponto, sempre tem alguém que exerce um atropelo diante do outro que está manifestando ali características específicas. E aí, nesse processo, aquele que está punindo, ele vai assumir um papel de fazedor. Ele vai assumir aquele papel de que sempre o que ele fala é melhor, sempre o que ele faz é o melhor, sempre aquilo que ele diz, aquilo que ele expressa, pensa é o melhor, aquilo que ele faz o outro sentir o melhor, tudo ele é o melhor. E aí ele se torna aquela pessoa extremamente independente, né? Ele vai se colocando no patamar de um indivíduo que está acima de tudo e de todos e tudo mais. E para aquela pessoa que está recebendo esses cuidados, ela vai se beneficiando e vai se colocando numa posição, numa postura de dependente mesmo. Ela vai ficando numa zona de conforto que ela facilmente não vai querer sair dela. Então, o independente, ele sempre se mostra inabalável, ele sempre se mostra muito forte, aquele que dá conta de tudo e de todos. E aquele que está recebendo essas ações do independente vai desenvolvendo uma crença de que sempre vai ter algum grande outro para cuidar dele. Então, a relação, o transtorno dependente se instala fortemente aí. Oi mãe, seja bem-vinda, boa noite. Se instala quando o independente começa a manifestar uma relação de parasitismo com aquele indivíduo que aceita esse cuidado, que aceita esse benefício. Então, por trás do dependente sempre tem alguém muito independente alimentando essa relação, né? E aí, diante daquela crença que o dependente cria, de que sempre vai ter um grande outro para cuidar e etc, etc, ele começa a desenvolver um comportamento muito interessante. Sabe aquele gatinho do Shrek? Quando ele faz aquela carinha assim, que ele arregala os olhinhos e fica olhando com aquela carinha de piedade dele assim? O dependente faz como se fosse isso. Ele faz aquela carinha de dozinha, né? Para que isso toque aquele que se coloca como independente para poder ajudá-lo, etc, etc, né? E aí vão acontecendo outras crenças. O dependente, ele começa a desenvolver outras crenças específicas que vão passando por um processo de submissão, né?
o dependente vai ficando bastante apegado, submisso e tudo mais, e sempre dentro da fase de vida adulta, né? Sempre manifesta na vida adulta, porque na fase infantil e adolescente é normal ter dependência mesmo. E aí, quais são as consequências que aparecem quando o dependente se torna dependente? Dificuldades enormes em tomar decisões cotidianas, sem quantidade excessiva de conselhos ou reasseguramento dos outros, né? Outro ponto, o dependente ele precisa que outras pessoas assumam responsabilidades pela maior parte e as principais áreas de sua vida. E isso é um ponto muito forte. Ele vai delegando, ele vai querendo que o outro faça mesmo por ele, né? Outro ponto de dependência. Tem dificuldade em manter desacordos com os outros devido ao medo de perder apoio ou sofrer rejeições, né? E ele quer sempre a aprovação das pessoas. Então, por isso é que ele fica com medo de dizer não. O dependente tem dificuldade para dizer não, porque ele não quer perder esse apoio, né? Outra coisa, ele tem uma dificuldade muito grande em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria. Por quê? Tem uma certa falta de autoconfiança, ele não consegue julgar que aquilo que ele faz está bom o suficiente para poder alcançar um resultado específico diante de um projeto que ele mesmo cria e toca para frente, né? E às vezes ele atribui culpa a isso, a falta de motivação, falta de energia e algumas coisas nesse sentido, né? Outra coisa, o dependente, ele também ele fica muito dentro de uma carência, né? Para ele obter carinho, para ele obter apoio dos outros, porque isso vai fazer ele conseguir ter benefícios, ele pode ir a comportamentos bem extremos. Como assim? Ele pode se tornar um voluntário para fazer e se submeter a situações muito desagradáveis mesmo, né? E situações essas bem complicadas que eu vou citar com mais detalhes. Por exemplo, uma coisa que o indivíduo pode se tornar é extremamente submisso, né? Uma submissão muito grande. E esse padrão de submissão pode gerar uns problemas um pouco mais sérios, né? Por exemplo, o indivíduo ele pode querer deixar as pessoas fazerem qualquer coisa com ele, isso é um problema, né? Isso aí pode envolver ele aceitar passivamente as decisões que outras pessoas tomam no lugar dele. Se falar assim, olha, não, vem cá, vamos fumar, a pessoa vai. Vamos tomar cerveja, a pessoa vai. Vamos fazer não sei o que, a pessoa vai. Qualquer coisa o indivíduo vai. Por quê? Porque ele está dentro de um processo de submissão muito grande por receio e temor de perder o apoio, de perder a atenção daquela pessoa, né? O carinho de uma certa forma, enfim, né? Eu vou tentar falar mais devagar para ver se a conexão melhora um pouco. Enfim, não sei o que é. Deixa eu ver se eu desativo aqui o Wi-Fi do computador. Aí. Então vamos lá. Outra coisa que o dependente faz, né, que tem, ele se sente desconfortável demais ou desamparado quando sozinho, devido a temor exagerado de ser incapaz de cuidar de si mesmo, né? Então o que acontece? O dependente ele desenvolve essa característica de ser uma pessoa bastante parasita mesmo, né? Ele se enxerga incapaz de fazer as coisas por si próprio. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar desenvolver uma forma de fugir desse desconforto e desse desamparo, para não sofrer essa rejeição, né? Enfim. Então tem essa característica também. Ele se sente bastante desconfortável ou desamparado quando sozinho. Então ele precisa sempre de alguém junto com ele. Tem uma outra característica também. Ele sempre vai estar urgentemente buscando o apoio, né? Enfim, de pessoas, né? E por conta desse apoio, ele vai tender a não querer ficar sozinho por muito tempo no aspecto de relacionamento amoroso,
Como assim? Vai ser necessário que esse indivíduo fique pulando de um relacionamento para o outro o tempo todo. Pule de um relacionamento para o outro o tempo todo. Terminou, volta a relacionar. Terminou, vai relacionar de novo. Porque ele sempre vai precisar de alguém para exercer aquele papel de grande cuidador, de grande outro, né? Para poder exercer essa característica de cuidar da outra pessoa. Outro ponto importante, que tem medo de ser abandonado e tem medo da solidão. Tem medo da solidão. E o tanto que é interessante sobre essa característica da dependência emocional, né? Que muita gente fala que dependente é só aquele cara folgado, aquela pessoa folgada e tal, enfim, mas nem sempre. É de que existe um apego, né? Um apego criado por temor de separação. O indivíduo teme ser literalmente desvinculado do processo afetivo com alguém e tudo mais. E isso aí vai fazendo o indivíduo se tornar distorcido, né? Ele vai distorcer a percepção dele com relação ao que precisa ser feito na vida, que é o quê? Desenvolver a autonomia. Olha o tanto que é interessante isso. E esse processo de dependência emocional tem um mecanismo interessante. Como o indivíduo ele precisa de ter alguém que exerça um papel de nutrir ele emocionalmente, por alguma série de motivos, o outro acaba fazendo isso com ele, acaba exercendo esse papel com ele, de fazer o processo de mexer com o emocional da pessoa, de fazer a pessoa se sentir feliz e tudo mais. Nesse processo de estabelecimento desse tipo de relação, se o outro para de fazer isso, o indivíduo dependente vai lá querer de volta aquilo que estava acontecendo, aquele processo emocional de ficar fazendo ele se sentir bem o tempo inteiro, né? Então, ele vai querer atenção, ele vai querer que o outro fale coisas bonitas, ele vai querer que o outro faça alguma coisa para poder deixá-lo se sentindo feliz, satisfeito de alguma forma, etc. E aí vai gerar um círculo vicioso. Vai gerar um círculo vicioso que faz com que aquela pessoa que exerce esse papel de mexer com o emocional do outro se torne aquela pessoa cansada. E o dependente se torna aquela pessoa exigente. Então gera uma relação de problema mesmo, né? E nesse ponto, o dependente ele pode ser que faça um relacionamento se tornar um pouco tóxico nesse ponto, no sentido de os vínculos eles são importantes, mas a partir do momento que o vínculo se torna uma prisão, isso é um problema, isso torna o relacionamento tóxico, gera uma toxicidade, né? E aí nesse ponto de toxicidade, ninguém quer ficar perto, todo mundo quer largar de mão, todo mundo quer sair de perto, mesmo, de verdade, né? Então, nós temos que observar esse indivíduo sempre dentro desse processo, né? E esse tipo de transtorno ou qualquer tipo de dependência sempre tem uma inclinação maior, uma facilidade maior em acontecer com mulheres, né? A prevalência maior é nas mulheres e não nos homens. E também existe a crença de que o indivíduo não vai dar conta nunca de fazer alguma coisa, né? Reforçando mais um pouco aí essa convicção que o dependente tem. Agora sobre alguns efeitos emocionais. Vamos falar um pouquinho dos efeitos emocionais. O dependente, ele tem alguns efeitos emocionais interessantes. Como por exemplo, ele pode sofrer de problemas de depressão, ele pode sofrer de problemas de ansiedade, ele pode sofrer crises de raiva por intolerância à frustração. Olha que interessante. A depressão do dependente pode ser por quê? Porque às vezes ele não vai ter a atenção que ele queria, o carinho que ele queria, porque o outro não tem saco mesmo, né? E aí nesse processo ele fica um pouco mais sofrido nesse ponto, né? Fica mais triste. Pode desenvolver também ansiedade, por quê? Porque
ele fica imaginando que pode vir a perder a amizade, a atenção das pessoas a qualquer momento. Aí gera ansiedade, né? O temor do futuro de algo negativo acontecer. E crise de raiva é por intolerância e frustração. Porventura acontece algo que a pessoa não quer, ela fica lá, vai ter a crise de raiva, né? Carol perguntou, a mulher é mais dependente emocionalmente? Sim, Carol. As mulheres costumam ter um pouquinho mais de dependência emocional, porque o eixo de funcionamento de vocês mulheres, né, é sempre mais emotivo mesmo, né? Vocês são sempre mais emocionais mesmo, né? Então por isso que tem esse componente de ser mais prevalente nas mulheres, né? E o processo de comportamento, de estabelecimento de um tratamento, vamos colocar assim, né? Seria o quê? Claro, o incentivo à autonomia, né? A confiança, porque a pessoa dependente, ela precisa entender que a capacidade que todo mundo tem de superar problemas, de dar conta de fazer algo sozinho, é normal em todo ser humano. Ela precisa estar dentro desse processo, dessa situação, né? E se ela não descobre isso nela, dificilmente ela vai conseguir viver a vida bem. Então, ela precisa ser incentivada à autonomia, de ser confiante em si mesma. Isso tem a ver com autoestima, tem a ver com autoimagem, tem a ver com várias coisas de incentivar a pessoa a viver, experimentar situações que ela consegue sair dessa relação um pouco dependente, né? Uma relação de dependência mesmo. Bem-vindo ao VoiceOver. O VoiceOver descreve em voz alta os itens na tela e pode ser usado para controlar o computador. Fazer com que a pessoa mesmo desenvolva um processo de superar as dificuldades, os desafios, né? Então, nesse ponto, pessoal, os critérios todos seriam esses. Agora eu queria abrir um pouquinho para as perguntas. A live hoje está mais curtinha, né? Porque o processo de dependência, ele tem a ver com isso, né? Uma série de inseguranças aí que o indivíduo vai desenvolvendo e que nessas inseguranças a pessoa ela vai estabelecendo relações com outras pessoas de fazer com que os outros façam tudo por elas, né? Enfim, basicamente seria isso. E queria que vocês falassem algumas dúvidas, tirassem algumas dúvidas aí com relação ao que a gente estava conversando. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Enquanto a gente vai revendo aqui os pontos, né? Tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao que a gente estava conversando? A Carol perguntou ali sobre a mulher ser mais dependente emocionalmente, né? E a dificuldade, né, de tomar decisões é muito grande também. O indivíduo ele fica muito tempo pensando, considerando se ele vai fazer alguma coisa, né? E aí depende sempre do pai, da mãe, de um grande cuidador, de um irmão mais velho, para escolher só tudo na vida dele. Ser uma pessoa, onde é que vai morar, onde é que vai, o que vai vestir, o que vai fazer, tudo, né? Carol perguntou, como ser menos dependente? Existe um processo natural de desenvolvimento de autonomia, Carol, que tem a ver com a pessoa arriscar, tem a ver com correr riscos mesmo, sabe? O que significa isso? Se você tem um problema para resolver, pensar algumas alternativas de solução e ao invés de você pedir a opinião de outras pessoas e tudo mais, você ir lá e tentar sozinha, sabe? De você arriscar, falar assim, não, mesmo se o trem der tudo errado, se der tudo errado, eu vou tentar, eu quero saber do que eu sou capaz. E aí você vai lá e se arrisca mesmo, tenta fazer e vê o que dá, para que você consiga perceber em si própria a capacidade de resolver os problemas sozinha, de testar mesmo assim, vamos supor, a pessoa está com uma indecisão de onde morar, então vamos desenvolver isso, essa capacidade da pessoa saber um lugar bom, então pedir opiniões, né, assim, perguntar, ir no lugar para ver se é aquilo mesmo, né? Pedir para poder visitar um apartamento, ver se lá bate sol, se não bate, se é quente, se não é, se é barulhento, se não é,
se é grande, se não é, se o piso é bom, se não é, se os lugares, as paredes são boas, precisa pintar, não precisa e tal, enfim, tudo isso, né? E outra pergunta, é personalidade ou tem jeito de mudar, não ser mais dependente? Pois é, cara, igual eu comentei no começo, todo mundo precisa depender do outro para alguma coisa, né? Por exemplo, se a gente vai numa loja, a gente depende de um vendedor, a gente depende de alguém que produz os produtos e tal. Esse nível de dependência é saudável. Agora, a dependência patológica, aquela dependência problemática, é aquela que tudo que você vai fazer, você tem que pedir opinião de alguém. Você tem que pedir para o outro fazer alguma coisa por você e tal. É como se você desenvolvesse uma convicção que você não dá conta de fazer nada sozinha, né? E nesse ponto é um equívoco, né? Assim, a gente dá conta de fazer muita coisa sozinho, né? Como acabar com a insegurança? Pois Saros Brasil, né? A insegurança ela tem a ver com a punição diante de habilidades manifestas. Então, se você está inseguro com relação a alguma coisa, você precisa se arriscar também. Praticar aquilo que você está inseguro, arriscando, vendo, por tentativa, acerto e erro, até você adquirir aquela segurança necessária para dar conta de fazer sozinho, né? Claro que não, dependendo do que for, por exemplo, se for aprender a dirigir, você não vai lá, pega o carro de alguém sem nenhuma instrução e vai lá e tenta, né? Não. Primeiro vai lá, pega as dicas, aprende como liga um carro e tal, enfim, pratica bastante e depois você vai tentar sozinho, né? E quanto mais tentativa, mais segurança, mais tranquilidade para poder conseguir fazer aquilo que você tinha tanta insegurança. Não tem fórmula mágica, tipo, falei uma afirmação agora, puf, deu um estalo na sua cabeça e você nunca mais vai se sentir inseguro. Não, envolve exposição ao vivo mesmo, e fazer e tentar, e fazer e tentar, entendeu? A Michele perguntou, quando a pessoa não tem mais contato com os familiares, ela é mais suscetível à dependência? Eu acho que é o contrário, Michele, porque às vezes o que exerce esse papel de alimentar a dependência em alguém são exatamente os familiares. E às vezes a não proximidade dos familiares pode fazer com que o indivíduo se vire sozinho, né? Quem nunca ouviu falar de familiares superprotetores? E esse papel de superproteção, ele alimenta a dependência, ele só gera pessoas parasitas. E o quanto antes você conseguir, né, desenvolver esse processo de você se resolver sozinho, de você cuidar de si mesmo sozinho, melhor ainda. Isso ajuda muito, muito mesmo, entendeu? Mais dúvidas, pessoal? Semana passada tava com muita sede, né? Não tava bebendo água, a garganta tava ruim. A Michelle perguntando, mas pode ficar dependente, por exemplo, do marido ou da esposa? Claro, Michelle, pode sim. Por isso é que eu tava comentando com a Carol um exercíciozinho bem simplesinho que você pode tentar fazer, de você não pedir opinião de ninguém e você ir atrás das coisas sozinha, né? Se empoderar mesmo, tipo, pensar com a cabeça própria, tentar observar as pessoas como que faz, como que elas resolvem os problemas e tal, para você conseguir fazer sozinha mesmo, literalmente sozinha. E aí vendo o que dá. Se der errado, não tem problema, conserta, faz de novo e tudo mais, né? Seria vencer o medo sim, Sirlene, tem que vencer o medo. Ana Lu, as lives ficam salvas. 24 horas, até amanhã ela vai ficar salva. Depois eu disponibilizo no YouTube, no canal Gulliver Holmes Explica, e vai ficar lá disponível para você ver depois, tá bom? Se inscreve lá também. E esse processo de dependência do marido ou da esposa, né, é uma coisa interessante se observar, porque algumas pessoas gostam dessa dependência e outros não, né? Então assim, por isso que é sempre interessante perguntar se a pessoa tá achando bom, né? Assim, esse processo de ficar perguntando o que faz, o que deixa de fazer e tudo mais, né? Pra saber se isso é um problema no relacionamento ou não, porque tem gente que não gosta, né? Tem casal que o homem gosta que a mulher seja independentona, assim, toda pra frente, né?
Mas tem homem que não, tem homem que prefere a mulher um pouco mais submissa, mais dependente em uma série de coisas, porque aí ele se sente, né, cuidador mesmo, protetor e tal, enfim, uma série de coisas. Hoje em dia tem vários tipos de estilos, né, de relacionamento, e para cada caso é um caso, né? Mas sempre vai existir, claro, né? Porque como é um casal, Michele, o casal, claro, o nível básico de dependência que tem que existir é emocional, né? O homem tem que depender da mulher para algumas coisas, a mulher tem que depender do homem para algumas coisas também. Independente se é um casal muito autônomo, né? Um casal muito autônomo ou não, né? Então tem essas características todas e isso é importante observar. Um relacionamento só existe porque existe uma dependência de afeto, né? O homem sente falta de afeto e a mulher também sente falta de afeto. E quem é que vai dar afeto um pro outro? O próprio casal, né? Então essa troca ela é saudável, ela tem que acontecer sim, com certeza, né? É extremamente importante. Então esse é o nível de dependência normal. Agora quando um lado fica muito dependente do outro, né, do tipo, o cara tá trabalhando e a mulher tá lá, mas você não me manda mensagem durante a manhã, dá tal horário você não me manda mensagem, dá não sei o que, você não me manda mensagem, você não fala comigo e tal, e o cara lá ralando, às vezes não tem tempo de ficar olhando o celular toda hora, e a mulher cobrando atenção, ou o contrário, a mulher tá lá super ocupada e o cara, mas você não gosta mais de mim mesmo, porque você não dá moral pra mim, porque você deve estar me traindo, não sei o que. Esse nível de dependência já não tá mais saudável, né? Já está fazendo com que o relacionamento não esteja dentro de um padrão de equilíbrio, esteja dentro de um padrão de desequilíbrio, né? Uma carência de um dos lados que faz com que essa exigência, essa cobrança aconteça e isso atrapalhe tudo, né? Só atrapalhe todo o processo. Então, existe tudo isso também. Exatamente, Carol, porque o homem se sente protetor. A gente vai falando, a boca vai secando. Mais dúvidas, pessoal? Quando o pessoal vai escrevendo as dúvidas aí, deixa eu só repetir os recadinhos do começo para quem chegou depois. Pessoal, a live vai ficar salva por 24 horas, tá? Depois vai ficar disponível no canal do YouTube. Tema da live de quarta-feira, que vem agora, 21 horas, vai ser: por que cultivar amigos pode te proteger de doenças mentais? Convida uma penca de pessoas aí para poder estar presente na live de quarta-feira. Acabou a água, mãe, da caneca. A frase do dia de hoje, que eu vou deixar depois disponível no feed do Instagram, para você marcar 3 pessoas para estar presente na live da semana que vem, tá? Na quarta-feira. Vai ser, a frase é: o mais belo estado da vida é a dependência livre e voluntária. E como seria ela possível sem amor? Muito interessante, né? A frase Johann Goethe. Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas? Compartilha a live depois com mais alguém, tá? Pois é, Sirlene, eu vou dar uma olhada para ver direitinho depois o que houve nessa internet hoje, porque hoje já parece que ela não tá muito boa, né? Ela deu umas travadinhas aí, pra gente poder na semana que vem não ter esse problema. Mas espero que dê certo. Obrigado, Odair. Acho sua barba show, mas não consigo deixar a minha assim grande, não tenho coragem. Tem alguma dica? Ué, ela tem... Vamos mudar um pouco o tema da live, né? A barba, ela tem uma fase. Depois que ela começa a crescer, ela fica coçando muito, né? Quando tá um pouquinho grande. Mas depois que cresce, para de coçar, Odair. A questão é você aguentar essa fase da coceira, entendeu? Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Obrigado também. Ela vai ficar maior, viu? Daqui um dia ela tá bem grandona. Mais dúvidas, pessoal? No dúvidas? Qual o tema da live de hoje? Estou acompanhando a sua conta recentemente e ainda estou entendendo a temática. Hoje eu falei sobre o tema de dependência, viu? Foi esse o tema. Obrigado, Gisele. Obrigado mesmo. Tem outra pessoa aqui. A dependência pode gerar relacionamentos abusivos? Aos poucos a pessoa perde a sua autonomia, ou por agradar um, ou por buscar se agradar. Nossa, Jorge, que pergunta boa, viu? Eu acho que foi uma afirmação que você fez. E com certeza absoluta, a dependência realmente pode
fazer um relacionamento se tornar abusivo, né? Principalmente quando o início do relacionamento ele é um pouco velado, né? Quem nunca já namorou, claro, né? Todo mundo aqui já fez isso. E no começo de namoro, de relacionamento, a relação ela sempre é de amores, né? De paquera, de troca de juras de amor e tal, e a gente só mostra o nosso lado melhor, enfim. E nessa fase inicial é extremamente importante a pessoa ficar esperta, ficar ligada com relação a algumas afirmações, né? Do tipo assim, não, você não vai fazer tal coisa, ou então você não pode vestir desse jeito, você não pode falar assim, não sei o quê. Fica tolindo demais a pessoa. E a outra parte, às vezes, se sente até acolhida, assim, tipo, nossa, se importa comigo, né? Nossa, que legal. E assim, o que a pessoa tá fazendo não é nada demais, entendeu? Do tipo assim, fez um comentário super neutro e a pessoa podou. Se fosse um comentário desnecessário, então um comentário ofensivo, a poda ela é importante, né? Claro. Se, por exemplo, um casal tá lá convivendo confraternizando numa festa de casamento. Aí tem uma pessoa que recém divorciou. Aí uma das pessoas fala assim, nossa, mas pois é, ficar solteiro é tão ruim, né? Nossa, você precisava arrumar alguém e tal, né? Esse comentário é desnecessário. Então, assim, um cutucão fala assim, peraí, né? Vamos segurar a onda aí. É extremamente conveniente, não tem nada a ver com coisa abusiva. Agora, a pessoa tá lá conversando, falando assim, nossa, que legal, onde você... aí, vamos lá, no mesmo exemplo, né? Na festa de casamento, lá, alguma coisa assim, fala, nossa, você viajou para tal lugar, viajei, nossa, como é que é lá e tal, tem curiosidade de ir. E a pessoa conversando numa boa, aí uma das pessoas pega e fala assim, cala a boca, para de falar isso, pra que você tá perguntando essas coisas? É um diálogo normal. Esse tipo de frase, né, de afirmação de poda, isso tende para o relacionamento abusivo. É quando o indivíduo está vivendo a vida normalmente e o outro fica podando a troco de nada, sendo que não existe um contexto de inconveniência, né? Isso aponta para relacionamento abusivo. Aí o outro começa a achar que tá tudo certo, do tipo assim, nossa, tá vendo? Nossa, a pessoa se importa comigo, né? Tá me corrigindo e tal. Se fosse com relação a um contexto desconcertante, realmente faria sentido, mas não é um contexto desconcertante, então não tá te corrigindo não, já tá abusando mesmo, né? Então vamos lá, parece que tem outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Carol perguntou, e quando só sai para lugares se o namorado for patológico? Pois é, Carol, há algumas pessoas que falam, né, alguns livros também relacionados à temática de casal e tal, que eles afirmam o seguinte, o processo de casamento, né, relacionamento em geral, precisa de um momento de individualidade. O casal tem que ter um momento de individualidade, sob o risco de ficar muito enfadonho, né? Do tipo, se você faz tudo junto o tempo inteiro com a pessoa, chega uma hora que você satura. Por exemplo, vou fazer uma comparação boa, você vai entender. Compra um tantão de chocolate para você e vai comendo de hora em hora aquele chocolate, de hora em hora, ou de meia em meia hora, vai comendo. Chega uma hora, Carol, que você vai saturar daquilo, você não vai aguentar mais ver chocolate na sua frente, você vai repunar chocolate, porque tá demais, é o tempo inteiro, entendeu? Então isso é uma coisa que é um pouco prejudicial, e a individualidade é importante por quê? Porque dá tempo de sentir falta. Dá tempo de dar uma saudadezinha, né? Então, essa saudadezinha ela é benéfica. Claro que essa individualidade, obviamente, né, galera, não é uma oportunidade para a pessoa ficar pulando de galho em galho e aprontar, né? Não tem nada a ver com isso, a intenção não é essa. Mas é para o indivíduo ter um tempo para ele, né? Para fazer as coisas pessoais, ter tempo para pensar, para colocar a ideia no lugar, para planejar alguma coisa, né? Então, precisa disso. Jorge comentando, isso já aconteceu comigo, kkk. Era quase proibido de conversar, só poderia socializar com quem ela gostava, não tinha autonomia para gostar de coisas minhas ou ter meus convívios sociais. Pois é, isso é um grande problema, né? A pessoa estava tentando exercer uma grande dominação, né? Isso aí não é saudável não, infelizmente. Todo mundo precisa, é verdade. Obrigado, Michele.
Pois é, pessoal, acho que foi isso, né? Daqui 15 minutos a live ela vai cancelar, né? Porque o Instagram ele limita, né, as lives a 1 hora apenas. Quero já agradecer a presença de todo mundo aqui na live de hoje. Obrigado. Foi muito bom ter a presença de vocês. Eu sempre gosto quando vocês interagem, participam, perguntam, fazem comentários. É sempre muito bom mesmo, viu? Muito bom mesmo. Agradeço demais a vocês. Repetindo o tema da live de quarta-feira, 21 horas, vai ser: por que cultivar amigos pode te proteger de doenças mentais? Odair, as pessoas se incomodam por eu ser solteiro, me sinto bem, como lidar com isso? Não se importe com o que as pessoas falam. Viva a sua vida, porque ninguém paga suas contas, é você mesmo. Então pronto, fica de boa. Né? Então é isso, pessoal. A frase do dia de hoje vai estar disponível no feed logo após a live ser encerrada. Marque 3 amigos lá, chama para a live de quarta-feira, 21 horas, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Semana que vem estamos aí, firmes e fortes. A live de domingo eu vou anunciar o tema na live de quarta-feira, Carol, é sempre assim que eu faço, tá? E espero vocês na live de quarta. Um grande abraço, pessoal. Até mais!